E buenas, 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 bem-vindos aqui à sala virtual, sala de aula virtual para aprender tarô na prática, para aprender tarô no português, claro, né não, amigo, amiga? Então, você que está estudando, você que comenta nos comentários, como é o caso da Paty Bombom, que trouxe pra gente uma tiragem que ela fez, onde ela perguntou assim para as cartas: qual o sentimento de fulano por mim? É uma pergunta muito recorrente. Uma pergunta que você pode ter feito para você numa autoleitura, ou pode ter feito para uma amiga, ou pode ser uma constante nas consultas que você está começando a fazer. Então hoje eu vou trazer os meus comentários aqui a respeito dessa tiragem, a respeito desse método, e também vou ensinar para vocês um outro método que é bem abrangente para essa questão. Quais os sentimentos vão aumentar, como essa pessoa vê os sentimentos, o que tá ali que ela ainda não percebeu do próprio sentimento dela. Essa tiragem que eu vou passar depois, ela fala tudo isso. Então, torna-se um método bastante rico para aplicar esse tipo de pergunta. Embora esse aqui seja bem legal também, mas quanto mais recursos nós tivermos e recursos apropriados, mais objetividade, assertividade conseguimos extrair do oráculo. E a Paty, ela perguntou assim: qual o sentimento dessa pessoa por mim? O método que ela utilizou foi expectativa, desenrolar e resultado. Então, perceba que quando você pergunta expectativa, desenrolar e resultado para uma questão que visa responder afetividade, visa saber afetividade, eu vou contextualizar todas essas posições no aspecto sentimental. Então, aqui, essa expectativa, esse olhar, essa visão seria relacionado a como a pessoa vê o próprio sentimento. Esse desenrolar, ele não iria para um desenrolar da situação, porque eu não estou perguntando da situação, eu estou perguntando do sentimento. Então, como se desenrola o sentimento dessa pessoa? Como vem se desenrolando esse sentimento dessa pessoa? Como vai se desenrolar? É o desenrolar do sentimento, a evolução do sentimento em si, né? E aqui é o que a pessoa realmente sente hoje. Essa tiragem você pode fazer tanto perguntando assim a observação que você tem, como você pode fazer já direto a observação sobre quem você está querendo saber. Eu, especificamente, como eu estou querendo saber de outra pessoa, eu já ia dar o start, né? Já daria o start perguntando como que a pessoa vê. Tudo da pessoa, né? Não ia querer saber da visão de quem está me perguntando. Eu já ia direto na fonte ali, né? Então, aqui eu olharia como esse boy vê o próprio sentimento, como ele desenrola o sentimento e o que ele sente. E é isso que eu vou fazer. Eu vou imaginar, Paty, eu não sei, mas eu vou imaginar que foi assim que você mentalizou, tá? Então, na tiragem da Paty, saiu assim: como ele vê o próprio sentimento? 3 de espadas. Como desenrola? Como é o desenrolar do sentimento dele? 8 de ouros. O que ele realmente sente? 2 de paus. Então, perceba como ele vê o sentimento dele. Deu 3 de espadas. Então, das duas, ou uma pessoa que está insatisfeita, que está magoada, que está ferida, e por aí vai, ou o que eu acredito mais, tá? O que faz mais sentido para mim aqui. Uma pessoa fria, uma pessoa que tem uma frieza, uma pessoa que vai lá, entendeu? E faz o que tem que fazer, até um pouco egoísta, né? 3 de espadas, tá? Talvez pode ser até egoísta porque feriu, porque foi ferida aquela história, né? Enfim, mas o que importa é que é uma pessoa meio
meio friazinha, e olha, né? Olha para esse sentimento assim, dessa mesma forma. Até mesmo porque, no desenrolar, você vê que é uma pessoa que vem em terra, você vê que é uma pessoa que vem em ouros. Então, não é uma pessoa que é aquela coisa de coraçãozinho, é aquela coisa de florzinha, é aquela coisa de é, palavras, aquela coisa de passarinhos. Não, é uma pessoa muito prática, é uma pessoa muito pé no chão, é uma pessoa que é muito cotidiano, é muito a convivência. Então, não é aquela pessoa que se desperta, que se arrebata, é aquela pessoa mais, né? Aquele processo, né? Todo um processo ali, né? Enfim. E o dois de paus é que vem falando realmente do que sente. Então, por esse dois de paus, dá pra falar o quê? Dá pra falar que algum impacto teve, algum impacto tem, porque o dois de paus é uma carta de elemento fogo, uma carta que fala de atração, é uma carta que fala de uma química, é uma carta que fala de um gostinho de quero mais, é uma carta que fala de caraca, quero ir lá, quero ir lá, eu quero ir lá, o que, que é aquilo? Eu acho que eu vi uma gatinha. De alguma forma, tocou, essa pessoa tá tocada, essa pessoa tá interessada, essa pessoa tá atraída, essa pessoa se sente bem, essa pessoa tem uma ambição, porque é uma carta que fala de ambição. Ambição, uma cobiça, né? Uma identificação. Então deu um start aqui nessa pessoa. Pode ser um comecinho de paixão, pode até ser um comecinho de paixão. Aí, né? Um inicial de paixão. Apesar dessa pessoa ser fria, apesar dessa pessoa ter um olhar frio, apesar dessa pessoa não parecer dar muita atenção para esse start que tá sentindo, né? Enfim, é dessa forma que eu leria, tá? Outras coisas que vocês podem observar aqui, que eu trago e que podem ser muito interessantes, a gente olhar sempre a posição das figuras, ver a comunicação das figuras, ver como que elas se casam. Se a gente vê esse dois de paus aqui, olhando para o próprio jeito. Então, será que essa pessoa não tá vindo aí, não tá derretendo um pouco esse coração de pedra? Tem tudo isso que a gente pode trazer como margem para expandir. Você vê, aqui a gente fala de sentimento e não trouxe nenhuma carta que falasse propriamente dito a linguagem dos sentimentos. Não tenho nenhuma carta de copas. Não tenho nenhum arcano maior tão ligado ao mundo de sensações. Não tenho. Porém, é importante observar que nem só arcanos belíssimos, ou arcanos auspiciosos, ou arcanos de copas, que trazem ligações amorosas, que trazem respostas amorosas. Todo arcano vai trazer. Agora, poderia nessa tiragem haver arcanos mais auspiciosos para indicar, para embasar o que você respondeu. Porque o que você viu aqui nas cartas, Paty, você perguntou: o que tal pessoa sente por mim? Aí você respondeu por essa leitura: não é amor, mas tem potencial transformador de ser. Então, assim, eu queria realmente te perguntar, a partir do quê? O que você analisou, o que você observou aqui nas cartas que te faz entender que não é amor, ok, não é amor mesmo. Mas aonde você diz que pode vir a ser amor? Baseado em quê? Que você diz que pode basear ser amor? Compartilha com a gente. E você também que está vendo o vídeo, você enxerga um potencial transformador aqui de amor? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando uma consulente vem para você e pergunta: o que fulano sente por mim? E você responde: não é amor, mas tem potencial de ser. Tem um potencial transformador de ser. Ok, foi sua leitura, você viu, beleza, você respondeu assim. Mas você percebe que você não está respondendo o que foi perguntado?
Porque você falou o que não é. Mas e o que é? Tá, ele não ama, mas o que ele sente? Não é amor, então é o quê? Você não respondeu. É esse o ponto que vocês têm que se apegar, de responder o que foi perguntado, de se ater à pergunta. O que ele sente? Vou fazer uma comparação. É... Que roupa eu vou vestir? Que roupa que fulano vai vestir? Ah, ele não vai vir de smoking, mas tem potencial de vestir um dia. Foi vago? Não respondeu o que eu queria. Não respondeu a minha necessidade, tá? Responderia a minha necessidade se falasse, olha, ele vai vir de bermuda xadrez e blusa florida igual o Silvio Santos lá em Miami. Assim que ele vai vir. Aí tá me respondendo. Eu quero saber o que é. Você falar que não é, né? Que não é. A não ser que você tenha perguntado se é amor, né? Aí é outros 500. Mas não parece porque a maneira como você colocou na tua pergunta e eu tô seguindo literalmente ela. Você perguntou o que sente e você respondeu o que ele não sente e baseando que ele pode vir a sentir, porque tem uma transformação. Quer dizer, você não respondeu e você fez uma projeção do que pode vir a ser sem tocar no que é, sendo que o jogo ele te respondeu com clareza e com riqueza. Eu não gosto, não é o meu papel aqui, aluninhos, eu ficar dando o sentido da carta, isso, sua tiragem não, e contradizendo leituras ou falando que tá errado, o que tá certo, porque eu respeito muito o olhar de cada um. Mas a proposta aqui é abrir margens interpretativas, fazer uma discussão do método para uma aplicação do método e para que a gente possa se tornar tarólogos realmente assertivos. Tarólogos que realmente trabalham com o momento presente, trabalham com o contexto atual, porque a partir desse contexto atual é que a minha consulente vai se basear, é que eu vou poder basear minhas decisões e eu vou poder ter uma clareza, eu vou poder ter os starts para encaminhar a minha vida. Tem uma outra coisa, a Paty disse que ela somou, que é uma técnica que eu utilizo, gente. Sempre eu somo os arcanos, né? Eu sempre estou fazendo uma análise através dos números. Então, ela somou o 3 com o 8, que dá 11, com o 2, que dá 13. Reduzindo para os arcanos maiores, obviamente isso corresponde a um 13. Essa carta, que eu sinalizo como quintessência do jogo, ou arcano oculto, não sei como vocês conhecem, gente, anota no caderninho. Ela não vai alterar o que saiu. Eu vou dar um exemplo para vocês. É igual quando tem Copa do Mundo, jogo importante. O jogo tá acontecendo lá embaixo. Só que na cabine da imprensa tem o narrador e tem o comentarista. O comentarista ele não dá um plus. Ele não fala, o narrador ele não explica, o comentarista não agrega, não dá exemplos. Às vezes a gente até é leigo, né? Às vezes até leigo e não entende por que aconteceu isso, aquilo, e o narrador, o comentarista estão ali naquela vibe para poder explicar pra gente, e ilustrar, e fazer comparações, e ligar, ajudar a gente a ligar pontos ali com o que está acontecendo, mas eles não vão mudar o que está acontecendo ali no campo. Compreendem? Então, esse arcano oculto, inicialmente eu gostaria que vocês pensassem assim. Ele simplesmente dá um tom, ele dá um contexto. Então eu perguntei, qual o sentimento dele, né? Tal, e na soma vem a morte. Opa, ó, o narrador ele não tá muito alegre. O comentarista ele tá buscando uns comentários aí meio, né, me aludindo para essa essência aqui. E se eu tenho cartas, né, que trazem uma morosidade, que trazem uma frieza,
Aquilo já vai me... Perceba que essa carta da morte, ela não vem como uma previsão, ela não vem como uma surpresa, ela não vem como uma decisão, tá? Existem outras maneiras da gente fazer somas e fazer subdivisões e fazer ligações que depois eu vou ensinar para vocês, para não ficar um conteúdo muito... eu prefiro que vocês assimilem primeiro isso, tá? A carta da quintessência, o arcano oculto, ele é como comentarista de um jogo e não um jogador, e não o jogo em si, tá? Então, frisem aí no caderninho de vocês, é importante você adequar o método ao plano de pergunta que você fez. É importante você adequar o método a ter claramente sobre quem você está falando, se você está vendo a respeito da viés da sua consulente ou da pessoa com quem ela pergunta. Adequar as casas muito claramente. E, gente, o mais importante, responda. Mesmo que depois você queira fazer um comentário, sabe? Então, baseado nisso, não é amor, mas pode vir a ser, né? Tem uma transformação. Mesmo que no teu jogo, na tua maneira, na tua percepção, na tua leitura, o teu start cartomântico, você vê forte, né? Uma combinação ali que te atesta, você sabe da história, a consulente já te deu um feedback, então você tem recursos para empregar melhor isso. Você não está empregando de maneira fria, como eu não sei nada da história. E isso faz diferença. Entende? Eu não sei em que parte da autoleitura ela fez essa pergunta. E se essa pergunta vem no meio de um monte de coisa e ela já tem informações? Então a gente não sabe. Mas se você quer reiterar, sabe, destacar, passar o pincel atômico do start ali em uma observação, mesmo assim, gente, responda primeiro e depois faça o comentário, não baseado no que você acha, mas baseado no que você já viu, no que você já pesquisou, no que o jogo já te trouxe, como complementação e não como resposta. Porque se eu pergunto o que ele sente e eu simplesmente ouço, olha, não é amor, mas pode transformar e ser amor. Não, gente, o que ele sente agora? Entendem? Bom, então esse é um método bem bacana que vocês podem praticar. Como eu prometi, eu vou passar um outro. Quero que vocês pratiquem, peço que vocês pratiquem e vão trazendo um retorno, que depois eu faço um vídeo comentado dele também, tá? Com as tiragens que vocês trouxerem. Então, assim, esse método nós vamos usar 5 casas. Então vai ser, eu não vou embaralhar porque eu quero só mostrar a disposição dele para vocês. Seria o sentimento da pessoa no passado, como que começou, como que foi os primórdios do sentimento, o que a pessoa sentia, o que a pessoa sente hoje. Então aqui já dá para você fazer uma, né? Será que já aumentou? Será que diminuiu? Como que tá? E aqui no futuro, sempre mensura, quando você fala em futuro, mensura uma linha de tempo, né? Então eu vou fazer essa tiragem aqui para evolução esse mês. Vamos fazer essa tiragem pegando aí desde quando vocês começaram o namoro, desde que vocês começaram a falar, se conheceram, até daqui mais ou menos o final do ano. Vamos ver como é que vai estar os sentimentos dele, dela. E aqui você faz uma linha de tempo, passado, presente e futuro. Então você vê uma progressão, você faz quase um gráfico ali do sentimento do boy da boia, para sua consulente ou para você. Aqui uma casa muito importante, como esse boy, que é parecido com a carta da projeção da outra tiragem, como esse boy vê os próprios sentimentos. O que ele acha que ele sente? Como ele percebe? Ele tá ligado que ele tá com os 4 pneus arriados? Ou ele acha que nem tchum? Como que é a percepção? Porque isso é importante, muito importante, que é de acordo com o que eu acredito que eu sinto, que eu vou me comportar. Então, se eu acho que eu gosto, eu tenho atitudes de quem tá acreditando que gosta. Se eu acho que eu não tô tão ligado, eu ajo de uma outra forma, talvez mais indiferente. Percebe? E aqui, o que tá no sentimento, assim, inconsciente, que essa pessoa ainda não